Glória a Deus, que Deus te abençoe. Hoje eu quero meditar na palavra do Senhor, que está no livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 24, onde a palavra de Deus nos diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. A palavra de Deus nos diz bem claro que Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. Hoje eu quero trazer essa palavra porque muitas pessoas, eu tenho visto isso, que muitas pessoas têm se afastado das igrejas, têm se afastado de Deus por causa da igreja, porque alguma pessoa falou mal, alguma coisa sobre o pastor, sobre a liderança daquela igreja, e acaba se distanciando de Deus. Mas hoje eu quero deixar bem claro para você, é o meu modo de pregar a palavra de Deus, é qual Deus ministra no meu coração essas palavras. Talvez o meu modo de pregar vão tocar em muitas pessoas que vão falar: ele não sabe o que faz. Mas cada um tem o seu modo de pregar, a qual Deus conduz a sua pregação, e só Deus pode julgar o jeito de pregar. Mas a palavra do Senhor diz em Isaías 66, no capítulo 1: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? Em que casa Deus edificará? É na igreja feita pelas mãos do homem? Talvez você se sente que não tem a presença de Deus porque você não está indo na igreja, porque você se afastou. Muitas vezes as pessoas falam que eu estou desviado da igreja. E hoje eu quero deixar para você que às vezes você não está desviado, você está apenas afastado de Deus, porque muitas vezes o desviado mesmo é quem está dentro da igreja, que está ouvindo a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, e não coloca elas em prática. Vive julgando, vê as pessoas passando dificuldades, necessidades, e não ajuda as pessoas. Então, você não é desviado, você está afastado de Deus, e você pode voltar a buscar a Deus e ter uma intimidade maior com Deus. Por quê? Porque em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, a palavra de Deus nos diz: não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então aqui a palavra de Deus está sendo bem clara. A gente somos os templos de Deus, onde o Espírito Santo de Deus habita. A gente somos a igreja, a gente é o templo de Deus. Então não deixe que hoje em dia o meu modo de pensar, a partir do momento que a igreja, se tem um CNPJ, ela deixou de ser um lugar, uma igreja, um lugar de pregar a palavra de Deus. Ali ela se tornou uma empresa, entendeu? No meu modo de pensar, ela se tornou uma empresa, porque ali são arrecadados muitos dinheiro, e algumas igrejas ajudam, e algumas igrejas vê as pessoas passando fome, e muitos pastores, líderes religiosos
vê que tem casas, fazendas, muitas coisas, e vê as pessoas passando fome e dificuldade e não ajuda as pessoas. Então, esta é a palavra que Deus tocou em meu coração e que eu venho trazer para vocês hoje, que você está vivendo a religião ou você está vivendo a igreja? Você é o templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Para não ficar longo o vídeo, depois eu quero falar sobre outro tipo de assunto, mais baseado na palavra de Deus. Eu nunca vou trazer um vídeo aqui nesse canal sem ser baseado na palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele te proteja e que Deus venha te dar discernimento e sabedoria espiritual para você distinguir aquilo que vem de Deus e que não vem de Deus. E que você que está na igreja, que você que é cristã, julgue menos, pare de julgar e realmente seja a igreja, mostre realmente o que Jesus Cristo quer da igreja, o que Jesus Cristo quer realmente de você, porque Jesus andou com pecadores, Jesus andou com prostituta, Jesus andou com vários tipos de pessoas e Ele não julgou ninguém. Ele mostrou da sua própria imagem como ser uma pessoa filho de Deus, porque Ele é filho de Deus. Glória a Deus. Mas antes de tudo, eu não estou aqui para falar que você não deve congregar, você não deve deixar de ir à igreja, porque a palavra de Deus, onde um ou dois ou mais estiver reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Então, se a gente é templo do Espírito Santo, se a gente é igreja, quando um ou dois ou mais está reunidos ali, buscando a palavra de Deus, a glória de Deus se manifesta naquele lugar. Então, essa é a importância de você congregar em uma igreja, a importância de você ser o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. E a gente que somos a igreja, templo do Espírito Santo, a gente temos que vigiar as nossas ações, os nossos atos, aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus. Glória a Deus. Então, esta é a mensagem que eu tenho para deixar a vocês. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Quero desejar um dia abençoado, que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sobre vocês, sobre suas casas e sobre as suas famílias. Glória a Deus.